O que é o Estado? Pois é, para muita gente a resposta parece óbvia. O Estado somos nós, certo? A representação da vontade do povo. Mas e se essa ideia que parece tão fundamental estiver completamente errada? Hoje, a gente vai mergulhar na visão bem provocadora de Murray N. Rothbard na sua obra A Anatomia do Estado, para entender uma perspectiva totalmente diferente. Então, o Rothbard ele parte de uma ideia que parece inofensiva, mas que ele acha perigosíssima. Essa frase aí, nós somos o governo. Sabe, aquela crença de que o Estado é, no fundo, só uma manifestação coletiva de nós mesmos agindo em nosso nome. E olha, para levar essa ideia às últimas consequências, Rothbard usa um exemplo bem chocante, de propósito. Ele diz o seguinte: se nós realmente somos o governo, então qualquer coisa que o Estado faça, por mais tirânica que seja, seria, em tese, voluntária. E aí, forçando a barra, ele provoca: as vítimas do regime nazista teriam, então, cometido suicídio, já que o governo foi eleito? É um jeito bem brutal, né? Mas é para forçar a gente a questionar se o Estado e o povo são mesmo a mesma coisa. Bom, e aí a gente chega na pergunta central de toda essa análise. Se essa ideia de que nós somos o governo é uma furada, então o que exatamente é o Estado? E para responder isso, a obra do Rothbard sugere que primeiro a gente tem que entender o que o Estado não é. A gente precisa quebrar esse mito comum para poder enxergar o que sobra. Beleza. Então qual é a definição que o autor propõe? O Estado seria a única organização na sociedade que faz duas coisas. Primeiro, ela tem o monopólio da violência legal num certo território. E segundo, ela consegue sua grana não por pagamentos voluntários, como uma loja, mas por coerção. Em uma palavra, impostos. E é aqui que a análise começa a ficar bem interessante. Baseado num sociólogo chamado Franz Oppenheimer, Rothbard defende que na história da humanidade existem, no fundo, só duas formas de se conseguir riqueza. E quais são elas? Bom, de um lado, o que ele chama de meio econômico, você criar coisas, produzir e trocar de forma voluntária com outras pessoas. É o caminho do trabalho, da produção, do comércio. Do outro lado, tem um meio político, que é basicamente tomar os bens e serviços dos outros à força, ou seja, produção versus predação. Partindo dessa diferença, então, a obra chega na sua tese principal, que ele pega emprestada do Oppenheimer. O Estado é a organização dos meios políticos. Em outras palavras, ele não seria um benfeitor ou um fruto de um contrato social, mas sim a organização sistemática desse processo de tomar a riqueza dos outros num território. Isso muda completamente aquela historinha de origem que a gente costuma ouvir. Por essa ótica, o Estado não surgiu de um acordo pacífico, de um contrato social. Ele nasceu da força bruta, quando um grupo de conquistadores percebeu que era muito mais lucrativo dominar um povo e cobrar tributos de forma regular do que simplesmente saquear tudo e ir embora. Mas, peraí, isso levanta uma questão bem óbvia. Se o Estado é só uma pequena elite governante, como é que ele consegue se manter no poder, dominando uma maioria muito, mas muito maior? A resposta, segundo o livro, não está na força, mas em algo bem mais sutil. Essa é a grande questão, né? Porque a força bruta sozinha não se sustenta no longo prazo. Uma minoria não consegue controlar fisicamente uma maioria o tempo todo. Então, como é que eles conseguem o apoio ou pelo menos a aceitação passiva da população? A resposta, segundo a obra, se resume a uma única palavra: ideologia. A força não basta. A maioria da população precisa ser convencida de que o governo deles é bom, é sábio, é justo, ou, na pior das hipóteses, que ele é simplesmente inevitável. E quem é que cria e espalha essa ideologia? Aqui o autor aponta para uma aliança que ele considera fundamental, a do Estado com os intelectuais. O Estado precisa de gente para justificar o seu poder e os intelectuais, em troca desse serviço, recebem do Estado prestígio, segurança financeira e um lugar de destaque na estrutura de poder. E olha, essa ideologia não é uma coisa solta no ar, não. O autor aponta para um verdadeiro arsenal de ferramentas. Tem a tradição, que faz o governo parecer algo eterno, que sempre esteve ali. Tem o medo, de inimigos externos, que une todo mundo contra uma suposta ameaça. A culpa, que ataca o sucesso individual como algo ruim. E, mais recentemente, a ciência, usando o carimbo de especialistas para justificar políticas. Cada uma dessas ferramentas serve para manter a população quieta. Aliás, tem uma citação do jornalista H.L. Mencken que a obra usa e que resume isso de um jeito bem direto, dizendo que existe um conflito inerente, fundamental, entre os interesses do governo e os interesses das pessoas que ele governa. Ok, se esse conflito é real e as tentativas de limitar o Estado, tipo as constituições,
O próximo passo do argumento é analisar como o poder do Estado, por sua própria natureza, acaba driblando qualquer barreira que tentam colocar na frente dele. A ideia central aqui é que, com o tempo, aquelas mesmas ferramentas que foram criadas para segurar o Estado acabam sendo usadas por ele. Em vez de ser uma jaula, a Constituição vira uma espécie de carimbo de aprovação, dando uma cara de legitimidade para qualquer coisa que o governo queira fazer. E para deixar isso bem claro, o livro usa um exemplo que ele considera clássico: o papel da Suprema Corte dos Estados Unidos nesse processo todo. Aí, citando um jurista, o Charles Black, o argumento é que a principal função da Corte, na prática, não tem sido anular, mas sim validar as ações do governo. Quando ela declara que algo é constitucional, ela basicamente tranquiliza a população e legitima a expansão do poder do Estado. E aí que a gente cai num paradoxo total, né? A instituição que deveria limitar o Estado é, na verdade, parte do próprio Estado. No fim das contas, o Estado vira o juiz da sua própria causa, interpretando as regras que deveriam, em teoria, controlá-lo. Bom, e com isso a gente chega na parte final, na conclusão da obra, que apresenta a visão do autor sobre a história como uma grande luta entre duas forças opostas. De um lado, você tem o poder social, que é toda aquela energia criativa das pessoas, a cooperação, a produção, a inovação. É o poder sobre a natureza que transforma recursos em riqueza. Do outro lado, tem o poder estatal, que é a força coercitiva, que não cria nada, mas drena os recursos que foram gerados pelo poder social. É o poder sobre as pessoas. Então a história toda da humanidade seria, nessa visão, o vai e vem dessa batalha. Os períodos de mais prosperidade e liberdade acontecem quando o poder social avança. Já os períodos de guerra e estagnação, quando o poder estatal se expande, confiscando os frutos que a sociedade produziu. E a análise termina não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta que fica no ar. Depois de séculos de tentativas, de constituições, revoluções e tudo mais, o problema fundamental do Estado, como definido aqui, parece continuar sem uma solução. A questão que o Rothbard deixa é: será que existe de fato uma saída?